A Bíblia Sagrada é sem dúvida o livro mais lido, mais traduzido e mais estudado da história da humanidade. No entanto, sua credibilidade vem sendo questionada fortemente desde a época do Iluminismo. E atualmente, o número de céticos em relação ao seu conteúdo atingiu um nível nunca antes visto. Se no passado a população ocidental em geral não tinha dúvidas de que Deus falou com Moisés no Monte Sinai ou que Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, hoje muitos que se dizem cristãos já não têm certeza se de fato existiu algum Moisés, ou se o tal Mar dos Juncos realmente tinha água suficiente para afogar o exército do faraó. Tudo isso é fruto de uma intensa secularização e a influência do pensamento, entre aspas, científico. Sim, parece que a ciência moderna e a fé são duas coisas inconciliáveis, pois negar tudo aquilo que diz a Escritura Sagrada é considerado sabedoria em nossos dias. De um lado, a Bíblia nos diz que o mundo foi criado em 6 dias. No outro, cientistas afirmam que o universo surgiu de uma grande explosão. De um lado, a Escritura fala que o homem foi criado perfeito no 6º dia da criação. Do outro, os estudiosos dizem que o Homo sapiens sapiens é fruto de milhões de anos de evolução. De um lado, o texto sagrado fala de uma Terra com aproximadamente 6.000 anos de existência. Do outro, a comunidade científica fala de uma Terra com cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas não se engane, não existe um consenso na comunidade científica quanto à origem do universo, à evolução das espécies ou mesmo à idade da Terra. Temos gente da academia, gente que estudou e ainda assim nega essas premissas. Eu poderia falar do professor Afonso de Vasconcelos, geólogo, que é contra essas afirmações pseudocientíficas. Mas com toda certeza, muitos tentariam invalidar sua autoridade por ele defender coisas como a Terra plana, por exemplo. Neste caso, eu poderia citar outros nomes, como o Dr. Adalto Lourenço ou o Douglas Aleodin, do canal Inteligentista, os quais têm argumentado cientificamente que a Bíblia não é um livro de fantasia ou de histórias para crianças, como afirmam alguns. Mesmo assim, a impressão que temos é que todos os cientistas são evolucionistas, heliocentristas e totalmente contrários à Bíblia. O motivo é fácil de explicar. Existe um grande interesse em esconder os estudiosos que pensam o contrário, para que as afirmações ateístas e antibíblicas pareçam unânimes. O problema é que aqui mesmo na comunidade, pessoas que se dizem despertas negam esse fato. Aliás, há quem diga que os poderosos que financiam os movimentos que estão destruindo a sociedade, como o feminismo, o fazem apenas por serem manginas. Mas nem tudo se resume às relações entre homens e mulheres. Mas existe alguma forma de conciliar o conteúdo bíblico com as afirmações predominantes da comunidade científica? Alguns, na intenção de agradar a gregos e troianos, tentam harmonizar as histórias bíblicas e as ideias secularistas da evolução e etc. E como fazem isso? Relativizando e alegorizando tudo o que a Bíblia apresenta como histórico ou literal. Adão e Eva existiram de verdade? Não importa. Essa história não é literal. Houve realmente um grande dilúvio de águas? Não, aquilo era só uma metáfora. Jesus realmente realizou milagres? Curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes e etc? Claro que não. Afinal, Jesus não é mais do que uma idealização de homem perfeito, porque o ser humano precisa de um líder, de um ícone, de um símbolo e blá blá blá. Muito cômodo, não? Essa é a maneira perfeita de livrar-se de passagens bíblicas incômodas, como os relatos da criação do mundo, da saída dos hebreus do Egito e dos já mencionados milagres de Jesus, sem a necessidade de negá-las. Deste modo, a Bíblia não está mentindo em suas histórias fantásticas, mas ao mesmo tempo, nada daquilo aconteceu de fato. Isso pode parecer inofensivo para alguns, porém a interpretação de que a Bíblia é alegórica em sua totalidade tem sérias implicações, e isso poderia comprometer até mesmo o tema central da sua mensagem. Pensemos mais uma vez em Jesus Cristo. Se sua obra e biografia não são literais, o que o diferenciaria de mitos e lendas como Horus, Hércules ou Mitra? E todo aquele papo de filho de Deus, da encarnação do Logos divino e salvação da alma? E por falar em salvação,
teremos de ressignificar mais esse termo. Porque se na interpretação bíblica tradicional Jesus literalmente morreu na cruz para nos salvar de uma condenação divina, nessa interpretação metafórica do Evangelho, precisaremos dar um sentido simbólico para a salvação, o juízo divino, a morte de Cristo e até um instrumento de execução, isto é, a cruz deve ser interpretado como sendo alegórico. Se essa forma de interpretar a Escritura for correta, não existe de fato uma ressurreição nem vida eterna. Não existe um juízo final onde Deus julgará os pecadores e castigará definitivamente suas maldades. Dessa forma, não existe uma justiça absoluta da parte de Deus, e isso nos faz questionar se os seus outros atributos também seriam apenas simbólicos. Uma vez que não existe o juízo e nem o galardão dos justos, não há um real motivo para abraçar o bem e rejeitar o mal, pois ímpios e crentes, todos terão um mesmo destino. Desta forma, só o que nos resta é esta vida terrena, e a Bíblia seria então, na hipótese mais generosa, um guia ou manual de como viver uma vida melhor. Entretanto, uma das principais exigências do Evangelho é que o cristão negue a si mesmo. E se for necessário escolher entre sua vida e a fé em Cristo, o crente deve escolher a fé. Agora me diga, faz sentido para você que um livro escrito para melhorar sua vida diga que você deve morrer defendendo seu conteúdo? De fato, a vida de alguém que segue as leis e ensinamentos bíblicos tende a melhorar bastante. Se você seguir as recomendações contidas no livro sagrado, evitará problemas com álcool ou outros vícios, filhos bastardos, endividamento, problemas com a justiça e etc. Mas esse não é o foco da palavra de Deus, a qual tem como principal objetivo nos instruir no caminho do Criador. Mas os problemas não param por aí. Toda a martiologia paulina desmorona frente à alegação de que a Bíblia não é literal. Lembre-se de que, segundo Paulo, houve literalmente um cara chamado Adão, o qual foi o autor do primeiro pecado na Terra, juntamente com sua literal esposa, Eva. Sendo eles os literais pais de toda a humanidade, passaram essa contaminação do pecado original a todos os seus descendentes, e não fosse pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nunca nos livraríamos dessa maldição. Assim, não há céu, não há inferno, não há juízo, não há ressurreição, não há milagres. Enfim, não há nada de nada, a não ser símbolos de consciência, iluminação, autoconhecimento e etc. Volto a perguntar, faz sentido para você? Qual seria a postura mais sábia diante de tudo isso que apresentamos? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Aliás, foi isso que disse Paulo, o apóstolo, para aqueles que, mesmo dentro da igreja, duvidavam da veracidade ou da literalidade da ressurreição dos mortos. Imagine a mulher do seu vizinho te dando bola, e você sabendo que se pegar a fulana, o marido dela nunca vai ficar sabendo. Por qual motivo você rejeitaria a oportunidade, se ficando ou não com ela, você vai para o mesmo lugar? Ah, mas isso é antiético. Então quer dizer que Jesus foi humilhado publicamente, foi preso, açoitado e morto apenas por uma questão de ética? Ah, me desculpe, eu esqueci que a morte de Cristo foi apenas uma alegoria. Ironias à parte, sabemos que Jesus não era nenhum professor de ética. E se a questão fosse essa, havia entre os gregos ótimos filósofos que cumpriam muito bem essa função. A missão de Jesus era muito maior, e qualquer que negar isso estará rebaixando a sua obra ao nível de um simples pensador, influenciador ou ensinador popular. Então só nos resta refutar essa ideia de Bíblia alegórica, mesmo que para isso precisemos parecer loucos diante de alguns. As histórias bíblicas foram inicialmente transmitidas na forma de tradição oral, e somente após muitos anos, às vezes séculos, é que foram produzidos certos registros escritos. Um bom exemplo de histórias e eventos bíblicos que levaram bastante tempo até se tornarem livros são as biografias dos patriarcas Abraão, Isaque e Israel. Lembre-se de que o livro que nos conta sobre suas histórias, o Gênesis, é tradicionalmente atribuído a Moisés. O porém é que Moisés era da 7ª geração dos descendentes de Abraão. Sendo assim, Deus se revelou aos patriarcas hebreus,
Depois, esses episódios e revelações foram transmitidos oralmente, até que, por fim, foram compilados por um profeta, neste caso, o próprio Moisés. Como tais histórias eram passadas de pai para filho ao longo de gerações, muitos imaginam que com o passar dos anos elas foram modificadas, recebendo cada vez mais características míticas e lendárias. Desse modo, teríamos uma série de personagens bíblicos que de fato existiram, mas cujos feitos foram grandemente exagerados pelos autores sagrados. Assim, poderia ter existido um homem chamado Abraão, porém ele nunca ouviu Deus falar, nem teve um filho aos 100 anos de idade. Talvez um grupo de escravos realmente fugiu do Egito, contudo, nada daquilo sobre pragas, milagres ou um mar se abrindo aconteceu de verdade. São só hipérboles ou outros elementos utilizados para embelezar a história. Ouvi um certo cristão dizer que provavelmente existia um homem chamado Davi, mas nenhuma de suas guerras contra os filisteus, ou mesmo combate contra Golias, realmente aconteceu. Também seria falsa a afirmação de que ele tenha sido o rei de Israel. No máximo, foi algum líder tribal que os judeus utilizaram para inventar um herói nacional. A última acusação é a de que nenhum dos profetas ou sacerdotes conversou com Deus de verdade. Inclusive, tem quem acredite que eles foram capazes de prever o futuro apenas porque eram sábios e por terem percebido que os eventos mundiais ocorrem de maneira cíclica, puderam deduzir o destino das sociedades. Se assim fosse, não apenas o Decálogo, como toda a Torá judaica seriam fruto da mente dos sacerdotes judeus, e aquela narrativa de revelação da lei no Sinai foi criada para dar credibilidade a esses mandamentos. O que muitos desconhecem é que a teofania do Sinai não foi uma historinha criada pelos sacerdotes judeus durante o exílio na Babilônia. Nem foi Moisés que chegou perante o povo dizendo que Deus lhe deu uma revelação de modo oculto e particular. A outorga dos 10 mandamentos no Monte Sinai foi um evento público. Não é como a primeira revelação de Maomé, que aconteceu num canto escondido, sem nenhuma testemunha. Não, essa aparição divina aconteceu justamente para provar a toda a nação de Israel que Moisés era de fato um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus. Se essa história foi inventada, não é mérito de um senhorzinho de 80 anos de idade, com o auxílio de seus irmãos, que eram ainda mais velhos que ele. Se essa história for falsa, teremos como mentirosos mais de 600 mil homens adultos e já com família constituída. A lei de Deus não era ensinada por nenhum pai dizendo ao seu filho: Moisés disse que falou com Deus e Deus mandou você obedecer ao papai e à mamãe. Ao invés disso, dizia-se assim: eu vi quando a montanha começou a tremer e pegar fogo, e de repente saiu das chamas uma voz que dizia: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não adianta, amigo. Ou você aceita as histórias narradas pela Bíblia através da fé, por mais absurdas e fantasiosas que possam parecer ao homem natural, ou nega de vez a sua veracidade. Mas como este é um canal cristão e o cristianismo tem um foco muito maior em Cristo que em Moisés, vamos falar um pouco sobre a literalidade do Evangelho. E no tempo de Jesus, nós já tínhamos disponíveis a maioria dos livros da Bíblia. Me refiro aos volumes presentes na primeira parte das Escrituras, o chamado Antigo Testamento. E sabe qual era a postura de Jesus diante de tais escritos? Ele os citava e interpretava como sendo literais. Os exemplos seriam tantos que eu poderia gravar um vídeo de mais de 1 hora, apenas sobre passagens do Antigo Testamento abordadas por Jesus. Porém, para não tomar tanto tempo, vamos lembrar apenas da tentação de Cristo no deserto, onde ele cita 3 passagens do Pentateuco, sem nem sequer insinuar uma interpretação alegórica ou metafórica. Mas não para por aí. Em Mateus 19, texto que já citamos a exaustão neste canal, para esfregar na cara desses pseudo-cristãos que vivem se casando, separando e casando de novo, perguntaram para Jesus se é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher. E a resposta de Jesus é que estava escrito lá no Gênesis, que bem lá atrás, lá no começo, Deus criou o ser humano em macho e fêmea,
e disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher. Sim, amigo, para Jesus realmente houve um cara chamado Adão, a quem Deus deu uma mulher e lhe disse que os dois se tornariam uma só carne. Não há o menor espaço para uma interpretação diferente, a não ser que o próprio Cristo, de quem fala a Escritura, não sabia interpretá-la. E não foi somente ele. Todos os autores do Novo Testamento falam do Antigo, de suas histórias e personagens, como verídicos e literais. Paulo, por exemplo, diz que é precisamente por todos descendermos de um casal em comum que temos essa natural tendência ao erro e ao pecado. E como se isso não bastasse, ele instrui seus obreiros, como Timóteo, a evitarem as fábulas artificialmente criadas, pois a fé do cristão deve ter como alicerce os fatos reais e literais da vida de Jesus. Sim, o apóstolo era contra o uso congregacional e eclesiástico de histórias fictícias como base doutrinária. Por fim, o Evangelho tem como único foco a vida eterna. Logo, não faz nem mesmo sentido afirmar que a Bíblia tem a função de tornar a vida de quem quer que seja melhor. Aliás, as advertências de Cristo e dos seus apóstolos nos indicam justamente o contrário, pois, segundo eles, neste mundo teremos aflições. Todos os que querem viver de forma pacífica em Jesus padecerão perseguições, e através de muitas tribulações é que alcançaremos o reino de Deus. Lembre-se que, à semelhança da outorga da lei, a manifestação de Cristo ressurreto não foi feita às escondidas, como dizem certos bobos aí pela internet. Porque Jesus, após ressuscitar, apareceu a mais de 500 testemunhas. E foi isso que ele disse aos seus emissários ao enviá-los a pregar as boas novas. Vocês são minhas testemunhas. E com todo respeito, ele não tinha em mente pessoas falando de algo que nunca viram, como as testemunhas de Jeová. Ele falava de testemunhas reais, de tudo aquilo que viram e ouviram Jesus fazer e ensinar. Mas acima de tudo, ele queria que os apóstolos fossem testemunhas de que, embora tivesse sido morto na sexta-feira à tarde, no domingo pela manhã, o seu túmulo se achava vazio. E isso foi o que eles fizeram, enfrentando tudo e todos para dar testemunho da verdade. E quando tiveram que escolher entre defender esse testemunho ou serem presos, eles escolheram a prisão. Entre negar a literal ressurreição ou ser açoitados, optaram pela tortura. Entre negar a fé ou serem mortos, eles escolheram o martírio. Você é livre para acreditar no que quiser, mas dizer que a Bíblia é alegórica, mesmo nos textos em que ela se apresenta como literal, só para não parecer louco por acreditar em cegos que veem, surdos que ouvem, coxos que andam, mortos que voltam à vida e uma grávida dando à luz um filho, você não está sendo esperto, está apenas sendo um covarde.